Bem, estamos encaminhando para a última live do dia, né? A live com a Elaine Romano, uma terapeuta que vai falar sobre a influência dos contos de fada no inconsciente coletivo. E lembrando que amanhã nós temos às 7 da noite Floriano Nogueira, que foi coreógrafo residente da segunda montagem da Bela e da Fera. Vamos ter às 8 da noite Rodrigo Melarré falando sobre como foi interpretar Maurice, o pai da Bela, tanto no palco quanto no cinema, né? E sexta-feira a gente encerra. Mas a Elaine já entrou, vamos colocá-la na conversa. Olá, Elaine! Oiê! Tudo bom? Deixa eu ver se eu tô no Deixa foco eu aqui. ver. Tô. Estamos tudo já prontos para conversarmos sobre os contos de fada e o inconsciente coletivo. Tava ansiosa para falar com vocês sobre isso. Elaine, fala um pouquinho sobre você, sobre a terapia, sobre um pouquinho da constelação, só para a gente dar uma introdução e aí a gente já começa a falar sobre o tema. Uma contextualizada, né? Bom, eu sou Isso. terapeuta de constelações familiares e neurociência. E eu trabalho basicamente o inconsciente. Ah, mas terapia não trabalha o mental? Sim, mas não é a psicoterapia. É uma terapia que trabalha somente o inconsciente. É aquele que traz para a consciência, buscando lá no inconsciente, lá embaixo do tapete, onde está a questão. Então, às vezes, a gente acha que o problema é isso, é aquilo. A hora que a gente vai abrir o inconsciente, é totalmente diferente. Então, assim, mais de 95% dos nossos comportamentos, pensamentos, eles são influenciados por questões que estão lá no inconsciente. E aí, e a constelação trata justamente isso, ela vai promover a desidentificação psíquica e emocional das dores que estão lá no inconsciente, para que a gente consiga agir, né, de uma outra forma. A neurociência vai trabalhar basicamente com a memória celular, registrada a partir de uma dor, de uma emoção, de um trauma, né? E quando o Rodrigo convidou para falar de contos de fadas, eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar na grande influência que tem. E aí, nossa, eu fiquei a semana assim, nossa, tem isso, tem aquilo. Se me desse mais tempo, acho que eu ia fazer aqui um sei lá quantas horas de live, porque tem muito pano para manga. E é aquela coisa, né? Você falando disso, percebe-se, né, que muito do que a gente é, né, vem dos nossos antepassados. E os nossos antepassados foram todos ouvindo esses contos de fada, que foram se repetindo, foram se sedimentando, foram fazendo, né, algo que é de 1740 ainda se reverberar no presente, né? É, coisas da Idade Média que a gente tem ainda hoje dentro da gente internalizado. Vamos falar uma coisa assim boba, né? As pessoas têm medo de gato preto. Tem nada a ver com contos de fada. Por quê? Porque lá na Idade Média surgiu aquela crença de que as bruxas, entre aspas, que eram queimadas, se transformavam em gatos pretos. Até hoje as pessoas têm medo de gato preto. Olha como isso fica reverberando uma crença no inconsciente. Então é muito sério, ainda mais um conto de fada, que ele é lido para as crianças sempre. Quantas vezes se fala de Bela e a Fera, de Bela Adormecida, de Príncipe Encantado? Então, quanto isso ele é reforçado no inconsciente? O inconsciente é aquele que na biologia, na ciência, a gente chama de campo morfogenético, que trabalha por ressonância. Então, tem lá um biólogo inglês, chama Rupert Sheldrake, que ele trabalha com a repetição de informações no inconsciente e como isso cria padrões nos comportamentos das pessoas. Tem um outro biólogo americano que chama Bruce Lipton, que ele está estudando epigenética, de como as emoções imprintam DNA. Então, o que a gente sabe, assim,
de popular, essa ideia, sei lá, Medo de Gato Preto, Príncipe Encantado, o quanto isso está sendo estudado agora e como isso marca a nossa biologia, a nossa genética, o nosso organismo. É muito sério isso. Então, a gente é muito mais responsável do que a gente imagina pelas coisas que a gente diz, pelas coisas que a gente vive, pelas coisas que a gente propaga, se emociona, e até um simples conto de fadas, que não é tão Porque simples. e é aquela coisa, né? Simples, digamos assim, agora para o povo de agora, né? Porque quando os contos de fadas foram criados, eram mais ou menos, né, aqueles livros ou aquelas lições de moral, né? Olha, você vai fazer uma passagem, né? Lembrando que em 1700 não tinha adolescência, então você vai se transformar de uma criança para uma fase adulta. Para você se preparar, vamos criar contos de fadas que vão passar lições de moral, né? Só que essas lições era para uma realidade daquela época, Daquela né? época, de exatamente. do século XVIII. Mas só que a gente não adaptou, a gente não transformou. Então a gente repete lições do passado, né? A gente não atualizou. A gente fica vivendo aquelas mesmas crenças de príncipe encantado lá daquela época, né? Então, lembrando um pouquinho, assim, estudando um pouquinho de Bela e a Fera, eu fui estudar um pouquinho o contexto histórico em que surgiu a Bela e a Fera. E aí, lá na época de Catarina de Médici, da França, que foi a rainha da França, mãe de Carlos IX, olha, ele vai apagando aqui. Mãe de Carlos IX, que foi o rei, né? O Henrique também, acho que era o marido dela, enfim. Na época tinha uma pessoa com hipertricose, que aqueles pelos no rosto, e que eram pessoas muito usadas em circos, porque era uma coisa bizarra, sei lá, o preconceito, né? Se a gente for estudar as teorias sobre Minotauro, por exemplo, parece que era um ser muito grande, aquela gigantismo, tem o ananismo, tem o gigantismo, então coloca lá recluso, né? Então, a mitologia, até que ponto é só uma mitologia? E no caso dessa pessoa com hipertricose que ia para a corte lá na França, a Catarina de Médici obrigou aquele homem com aqueles pelos no rosto, que seria a fera, a casar com uma empregada, filha de uma empregada do castelo. Então, parece que ela até desmaiou quando ela viu, de susto. Tiveram não sei quantos filhos, alguns deles com hipertricose, que foram separados, foram vendidos, doados de presente, para outras cortes, para servir de quê? De alegoria, de mico, sei lá, enfim, né? E aí, quando se descobre que olha só, é uma pessoa, é um ser humano, tem emoções, tem sentimentos, uma pessoa boa, ele vira um príncipe, porque os príncipes são bons no inconsciente. Olha o estereótipo, né, de beleza que se é criado com simples contos de fadas. Sim. Porque, infelizmente, a gente ainda tem isso, né, que vem do nosso inconsciente, da gente ver algo que é diferente, que é estranho ao dito normal da maioria da sociedade, né, e a gente começa, né, depois também de um caso, né, porque até uma certa idade a gente não consegue ter esse preconceito, a gente tem uma aceitação. Mas depois de uma certa idade, a gente começa a ter esse preconceito que você falou, né? A gente começa a vê-lo mais pelo estereótipo, mais pelo externo do que o interno, né? Porque os preconceitos são aprendidos, medos são aprendidos, crenças, né? São coisas que são aprendidas. E aí a gente fica repetindo no inconsciente a ideia de príncipe, a ideia de beleza, de uma beleza ideal, até hoje. Até hoje. Isso é muito sério, que aí gera uma série de discriminações, de preconceitos na sociedade, né? Na época, maravilhoso, né? Mas
o quanto, né, as pessoas ainda chamam o meu príncipe, minha princesa. São apelidos carinhosos, mas que... E você, como terapeuta, você deve ver isso, porque tem essas coisas, né? Você de tanto passar desenhos de príncipes e princesas, né? Histórias, contos de fada, é aquela coisa. Imagino o inconsciente das crianças, o inconsciente das meninas, que elas são, digamos assim, preparadas para encontrar o seu príncipe encantado, E aí não né? existe. E aí elas ficam esperando a vida inteira, porque ele não existe. Então cria-se um padrão de pessoas, sei lá, perfeitas, que nem príncipe é perfeito, né? De verdade, né? São seres humanos. E aí, coitadas das pessoas, né? Que ficam esperando isso. E aí, quando não encontra, ou quando não tem condições financeiras, ou quando não tem condição social, aí se decepciona, né? Aí vira com uma vida amarga, você não consegue desenvolver o seu potencial por causa dessa crença que realmente não existe, né? A pessoa, ela fica, na minha opinião, descolada da realidade. Ela fica buscando algo que não existe. Então, se ela está fora da realidade, ela fica em busca de um sonho, de um ideal que é inatingível. E aí gera uma série de sofrimentos porque ela fica buscando a pessoa perfeita. E não existe ser humano perfeito. Não existe. Então, nós estamos aqui para aparar as arestas, né? Lógico que parece assim, você casou com o príncipe, até que a morte os separe. Não existe separação. Aí a pessoa vive Viveram um felizes para relacionamento sempre, né? abusivo. Oi? É que nem termina os contos. Viveram felizes para sempre. Porque não existia separação na época. E aí induz as pessoas a... Tudo bem um relacionamento abusivo. No inconsciente dela, ela não consegue se separar, porque ela encontrou um príncipe. Então ela tem dificuldade para sair daquele relacionamento. E a gente não tem ideia de como essas informações ficam lá atuando no nosso inconsciente. É daí que é muito sério. Mas não recriminando os contos de fadas, porque na época em que eles foram criados, eu acho que era assim a forma de adoçar um pouco, porque era muito difícil mesmo. Pessoas que tinham um dinheiro, tinham um dote, elas eram vendidas, casamento arranjado, não só a nobreza, até as pessoas da população em si. Se elas não tinham, elas viravam o quê? Mulher de rua, né? Prostituição. Então, o casamento era uma forma abusiva de uma pessoa só. Talvez não passa fome, não passa por violência, não sei se não, como é que era, enfim. Mas assim, adoçava um pouco a ideia, diminuindo um pouco o sofrimento. Então, ótimo. Mas a gente não está mais na Idade Média. Quanto tempo que já acabou a Idade Média, né? Então, para a época, ok. Meu gato, tentando. Ah, tá. Não, é porque, até aproveitando, né, fazendo um input, tem a ver com o que você falou do Robert Sheldrick, e o outro lá, cientista que pesquisa, né? Porque isso daí fica gravado não só no inconsciente de um indivíduo, mas passa a fazer parte de uma sociedade, né? Tem até algo que falam que quando o centésimo macaco começa a descobrir que ele tem que limpar a fruta antes de comer, aí a partir de então todos os macacos começam a fazer isso. E na raça humana a mesma coisa, A né? mesma coisa. A gente ouviu, né, esse conto desde 1700, então já faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia, do nosso dito normal. A gente não tem ideia de como isso influencia, né? Essa teoria do centésimo macaco é uma forma de exemplificar o quanto isso é comum, porque o macaquinho já nasce fazendo aquilo que ele nem viu ninguém fazer. Ele já sabe fazer. Assim como as crianças hoje já sabem nascer, já nascem mexendo no computador, não precisa ninguém ensinar. Então essa informação já está aí.
A mesma coisa, sei lá, teste de QI. Tá ficando mais fácil, o teste vazou, as pessoas estão ficando mais inteligentes. Não, as informações estão no campo, né? E não é só para ser humano, nem só para bicho, mas também para crescimento de cristais, crescimento de plantas. Imagina aquela crença que foi incutida no medo, por exemplo, Inquisição, de tortura, fogueira, o quanto esse medo também está no inconsciente das pessoas, de várias formas. Se até hoje, em algumas sociedades, ainda existe casamento arranjado, não é à toa que não se consegue liberar essa crença, essa forma de pensar, porque ela está muito marcada no inconsciente. E daí o trabalho, por exemplo, de constelação ou de outras terapias, para ir desconstruindo essa ideia. Mas a pessoa que sai um pouquinho do padrão coletivo, social, cultural, ela se sente um estranho no ninho. Um estranho, né? O ET, né? E aí ela tá excluída da sociedade, porque ela pensa diferente. Então, Porque antigamente, nesse tempo aí da Idade Média, as mulheres que pensavam assim eram consideradas bruxas, né? E aí iam para a fogueira porque iam pra não fogueira. pensavam igual a sociedade queria, né? Exatamente. Então, é muito difícil sair de um padrão. O pior é quando esse padrão é eternamente reforçado. Né? Aí Com que certeza. tá o perigo. Um dia acaba, mas a gente precisa parar de reforçar. Ou então, contar os contos de fada e falar, ó, gente, isso não é mais agora, sei lá, dar uma informação. E não deixar aquilo como um sonho, como se parece, né? Como e veste de princesa, e os meninos nem tanto, mas cria-se Mas, principalmente no feminino. mas até mesmo nos meninos, né? Você tem essa coisa de você falar que o homem não chora, né? Uhum, Que tem que ser valente, que tem que lutar, lógico, lutar naquela época e agora é de uma outra coisa que ele que vai ser o provedor, sim. né? E ele que vai ser a pessoa que vai salvar a figura feminina, né? Então também tem uma coisa assim, digamos, uma carga emocional, um peso emocional muito grande também nas costas Dos dos homens, rapazes, dos homens, né? não era fácil ser homem, né? Porque para as mulheres foram muito difíceis. Foi muito difícil. Muito abuso sexual, muita violência física, violência moral, violência psicológica. Muitas. Por que tá um boom de cesarianas agora? As mulheres morriam no parto, né? E se era da nobreza, salvava a criança, corta a barriga ali, tira a criança e a mulher morre, tudo bem. Então agora o medo é tão grande que tem uma explosão de cesarianas aí, justificada por esse medo do inconsciente. Os homens, eram eles que iam para as guerras, eram eles que tinham que caçar, eram eles que tinham que matar para proteger as famílias, eram eles os únicos responsáveis pelo sustento. Ainda hoje é uma carga pesada, né? Há pouco tempo que mulher vota, há pouco tempo que mulher consegue disputar os mesmos cargos, e ainda hoje, Ganhando menos, mas estatisticamente, as mulheres ganham 30% menos, estatisticamente, né? Não é para todas as empresas. Mas se comparar os mesmos cargos de homens e mulheres, as mulheres ainda ganham 30% menos. Então, o quanto a gente coloca a mulher como um lugar de frágil e não de igual para igual, isso sendo reforçado pelos contos de fadas, né? Da princesinha que fica esperando o príncipe salvá-la. Né? E não existe isso. né? E é interessante porque, fazendo uma relação com o conto da Bela e da Fera, que até o que a gente tinha conversado antes, né, quando estava preparando essa live, que a Bela, digamos assim, mesmo nos contos de fada, ela foge do padrão, né? Lembrando também, as princesas dos contos de fada são todas crianças de 12, 13 anos. Elas tiveram sua primeira menstruação, elas viram diretamente mulheres, passam a casar, né? Lembrando na nossa história, a Carlota Joaquina casou com Dom João, a menina tinha, acho que
10 anos ou 9 anos, ela ainda não tinha nem menstruado. Foi a sogra que cuidou, né, e explicou para ela o que era menstruação, e só depois que ela foi deitar com o Dom João. Então é aquela coisa, né? As princesas dos contos de fada eram, eram crianças ainda, né? Mas ela, digamos assim, no conto da Bela e da Fera, ela rompe Esse padrão. esse padrão, né? E ela também é um pouco fora do padrão, porque ela não tinha mãe, né, a Bela. Sim. Quando ela pede a rosa de presente, ela não queria riquezas, como as outras irmãs, ela só queria uma rosa. E se a gente for aí mergulhar nessa questão da rosa, a rosa vermelha tem um símbolo sexual, diferente de outras cores de rosas. Ou até que ponto era mesmo uma questão sexual, ou era assim, eu quero só uma florzinha, eu quero só me ficar com a natureza, e não necessariamente um príncipe, não necessariamente o sexo simbolizado com a rosa, mas na época eram casamentos infantis. Existem ainda sociedades, somente no Oriente Médio, em que os casamentos são com crianças, crianças de 6 anos, 9 anos. Ainda existe isso no planeta. Ainda existe. Bem como ainda existe casamento arranjado, né? Faz parte de uma cultura que temos que respeitar, né? Que é diferente da nossa, mas cada um tem a sua cultura. Não sei se o Joba está aí, mas ele falou sobre isso na live anterior. Mas só que, digamos assim, já não é mais o comum da sociedade como um todo. O que antes você tinha os casamentos arranjados, né? Mas ainda algumas sociedades ainda preservam essa parte da cultura, né? É que eu acho que algumas sociedades, algumas culturas, elas deixam isso muito claro, né? Tem que casar essa religião com essa religião, esse povo com esse povo. Isso é escancarado. Existem outras aqui na nossa, em que assim, mas você precisa casar com um homem rico. O dote. Ainda existe isso. Isso não é verbalizado, mas isso é dito para a menina. Eu escuto isso. Eu escuto isso no consultório. Mas ele não é um Zé Ninguém. Então, assim, como que ela fica esperando uma tábua de salvação e não um parceiro que está lá ombro a ombro, lado a lado e vamos juntos para o mundo aí? Não, eu preciso que alguém me salve. Mas ele não tem condições. E assim, se a gente for olhar também, os contos de fadas são todos relacionamentos héteros. Um preconceito, como se homossexualidade nunca existisse no planeta. Imagina, né? Então, reforça também esse preconceito. Reforça muita coisa. Mas era a Idade Média. Vamos sair da Idade Média, gente, por favor. E outra coisa também, né? É sempre alguém mais novo com alguém mais velho, né? O príncipe é sempre Muito alguém mais velho. mais adulto que, digamos assim, vai dar segurança material, vai dar segurança física, vai dar segurança para aquela princesa, para aquela criança que acabou de virar mulher, né? Sempre assim. Sempre ele vai ter que salvar. Salvar, cuidar, criar praticamente, né? E aí a princesa ela é só para reprodução e para diversão a outros tipos de mulheres. Aí o preconceito é tanto de um lado como do outro, né? Enfim, Sim. ainda Que existe. até né, que eu fiz durante a semana uma série de postagens, mas tem um texto de Alexandre Dumas, que também acredito que é dessa época, né, que é a Dama das Camélias, né, que a mulher tinha toda a sua beleza, tinha toda a sua sedução, impressionava a sociedade, mas ela era uma mulher da rua, ela não servia para casar, ela era uma cortesã, né, mas para mulher de casa não, mulher de casa era aquela mulher recatada, era aquela mulher que ficava em casa, não saía, né? Não precisava aprender a ler, e nesse caso a Bela, ela sabe ler, né? Ela Tanto que o foge presente que a Fera dá é totalmente. uma biblioteca para ela. Ela foge totalmente do padrão. Ela casa com um homem feio, né? Cheio de pelos no rosto, com aquela hipertricose.
que eles não usam esse termo, usam o termo de fera. Sabia ler, não queria o dinheiro, ela queria só uma rosa, ela queria um amor, né? Parece que queria um amor, encontra esse amor. Mas se a gente for olhar assim de não aceitação, a gente viu aí nos últimos casamentos da monarquia inglesa isso, né? Sim. Não aceitaram a Camila porque ela não era pré-requisito XYZ que a coroa esperava, então casa-se com Diana. E aí, mas aí tem muito. Não é a fidelidade, porque não é um amor, é um casamento de fachada. E aí leva a dor para quem casou, para quem se iludiu, virou uma princesa E para os iludida, descendentes, sofrida. né? Oi? Não E ouvi. também para os descendentes que não deixam de fazer a mesma coisa, né? Tanto que a gente sabe que o William, né, tá casado, digamos, com a namorada dele, foi ele que escolheu, mas mesmo assim, né, se comenta que traiu com outras mulheres, né? O Harry, a princípio, mas ele casa também com uma divorciada, né? Que é o que o tio-avô dele tinha, ou seja, ele já começa a quebrar Esse padrão. esse padrão, mas porque ele também não se espera que ele seja o próximo rei. O próximo rei não, o próximo rei tem que O ficar rei casado com. tem que sentar bonitinho, não pode pintar unhas de vermelho, não pode. Não pode ser humano, né? Tem que. Enfim. E eu queria saber E, se as pessoas têm perguntas sobre ah, é, isso. então, se o pessoal que estiver assistindo, lembrando também, essa live vai estar salva tanto no nosso IGTV, né, como também no nosso canal do YouTube, e depois a Elaine também vai colocar no canal dela, que ela tem bastante vídeos explicando sobre constelação, explicando sobre isso do inconsciente, né? Então, se vocês tiverem, só perguntar. Eu queria falar também, Elaine, que é interessante que basicamente nos contos de fada não tem a figura da mãe, né? Digamos assim, como é sempre contando sobre princesas, né? Eles tiram a figura materna, né? Que é a pessoa que vai dar as orientações para a criança, né? Porque os pais são responsáveis por trazer o sustento e as mães são responsáveis pela educação, pela formação de caráter, né? Então, mas na Idade Média, no caso dos príncipes e princesas, assim que nasciam, os filhos eram tirados de perto. Isso é verdade, Dos isso é pais. realidade. Não eram os pais, não era a rainha, não era o E rei que cuidado. criavam os filhos. Eles eram levados, não sei para onde, para ser educados, não sei por quem. Depois, lá por volta da idade de casar, que eles voltavam para os castelos. Então, os filhos, eles eram estranhos aos pais. Não eram, assim, e até crianças estavam sendo amamentadas. Eram tiradas as rainhas e E tinha levadas arma de leite. e a ama de leite. E assim, imagina o que a gente chama de trauma de. Não é nem de separação, trauma do movimento interrompido. Porque existe um movimento em direção ao pai, existe um movimento em direção à mãe. Normalmente as meninas fazem um movimento em direção ao pai, porque o pai, assim, é natural isso, é um super-herói, né? Ó, super-herói, hein? É um príncipe, assim como para os meninos a mãe é, né? Só que não tem isso na Idade Média. Então, são, assim, a gente sabe hoje por estudos, se uma pessoa amamenta o filho, olhando no celular, ela tá lá. Ela tá olhando no celular, tá lá amamentando, mas ela não tá no vínculo aqui, dando afeto, transforma aquele ser num bicho. Bicho no sentido, assim, de não ter Numa fera. as... Hã? Numa fera, né? Numa fera, no sentido de não ter as emoções, de Sim. não ter aquilo trabalhado dentro dele. Isso hoje, de mães que estão lá amamentando, mas estão prestando atenção no celular, não estão com um vínculo. Imagina esse movimento interrompido que acontecia na Idade Média. E não era só com príncipes. Eu acredito que em outras questões também, precisava ir trabalhar e levava a criança longe para a lavoura.
Era muito pesado mesmo. Tanto que a Idade Média, né? A Idade Média não a Idade Média do período, mas a, a média da idade das pessoas era algo assim muito curto, né? Então você já nascia no momento em que se dizia antigamente, vestia as calças compridas, você já tinha a responsabilidade de trazer o sustento para casa, né? E rapidamente você iria morrer. Então era uma vida muito Muito curta, né? curta. É Pelo verdade. menos quem era da nobreza, digamos, tinha um pouco a mais porque tinha médico, tinha uma boa alimentação, o restante não, né? Sofria o que a gente está vivendo agora, que foi na Idade Média também, que são as pandemias, né? Você tinha a peste negra, você tinha não sei o que mais, mas o povo também naquela época ficou preso dentro de casa, né? Ficou. Tanto é que a Isaac Newton descobriu um monte de coisa, mas ele teve as condições de ficar recluso, porque ele tinha dinheiro. O resto, O né? resto, ou seja, tudo que aconteceu naquele tempo tem um reflexo no que a gente vê agora, né? A gente, Basicamente não mudou nada, só mudou o cenário externo. eu acho que moralmente a gente não evoluiu muito, né? Porque a gente tem uma série de tecnologias, uma série de capacidades de difundir informações, mas eu não sei o que acontece. Parece que não entra, que não. Então a gente repete esse padrão que tá lá, né? Então, se todo mundo morria de peste, então parece que a coisa tá banal aqui também. Então, já que não tem saída, vamos lá, não tem opção. Parece que as pessoas não enxergam opções. E quando elas existem, elas existem. É triste isso, né? Mas na Idade Média, eu acredito que as pessoas iam morrer de infecção urinária, porque não tinha antibiótico. Então, realmente, a vida era muito curta mesmo. E aí, justifica, entre aspas, emancipar a pessoa para ela ter o sustento dela, né? Para casar logo. Então, encontra logo o seu príncipe aí, porque aqui não vai dar. Daqui a pouco, a galinha dos Não, ovos de ouro aqui vai secar. sim, e saia de casa porque a gente não tem condições de sustentar mais uma boca, que é o que acontece com o conto de João e Maria, né? Que os pais já começam a não ter sustento para eles, a primeira coisa que eles fazem é expulsar os filhos de casa, que não deixa de ser, lógico, uma passagem, né? Você deixa de ser criança para a vida adulta, mas, na verdade, eles só são expulsos por causa dessa fome, né? E é o medo que se gera no inconsciente, não só individual, pessoal, mas no inconsciente coletivo, social, por uma criança, né? Um adolescente, nem adolescente, criança, sair num mundo desconhecido, sem amparo. Então, o medo que existe no inconsciente coletivo é o que eu mais atendo é que às vezes a pessoa vem por um motivo X, né? Eu quero trabalhar, eu quero ver minha relação de trabalho. A hora que a gente vai ver a raiz, medo. Medo, 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 medo. Tem muito medo. Então, essa orfandade, não só a Uhum. orfandade, porque as pessoas iam para as guerras, as pessoas morriam de doenças, mas vai para o mundo porque aqui não tem comida. E quem que ia para o mundo? As crianças. Então, o medo de uma criança. Criança já tem medo de tudo, né? Medo do escuro, medo do sonho. Imagina num mundo que não era só o perigo da violência sexual, o perigo de um animal virar comida de um animal. As pessoas tinham que se brutalizar mesmo desde muito cedo. Ai, mas é uma pessoa insensível. De onde vem essa insensibilidade? A melhor defesa é o ataque, né? Olha só quanto medo que se tem no inconsciente coletivo. Então, encarar a realidade saindo um pouquinho dos contos de fadas, não existem príncipes, não existem princesas, ajuda um pouco a gente estar mais no aqui e agora, sabe? E não ficar criando uma ideia de que alguém vai te salvar, de que o casamento é para sempre, que aí você vive um casamento abusivo, de que tudo bem ter medo, mas tudo bem, melhor ainda, superar esse medo. O que a gente pode fazer para trabalhar esse medo e não se sujeitar em situações que te levam a dores muito grandes, né? Então, quando a Bela casa com alguém
que não é um príncipe, é uma fera, ela tá de parabéns. Tanto é que esse conto de fada, assim, até as críticas que eu estava vendo sobre, a gente não está falando da Disney, mas o filme da Disney, as críticas são maravilhosas, assim, né? Porque parece que atrai realmente muita gente. Eu acho que não só pela produção, e sim pela ideia do conto. Tem uma série de outras questões que a gente está falando aqui, da Idade Média, tem, mas ela quebra estereótipos, ela quebra paradigmas quando ela casa com a fera, que não é um príncipe. Se a gente for olhar o Shrek também, né? E que só vai ser transformado no príncipe depois que ela assim o faz, né? Exatamente. Porque até então ele é, digamos assim, ele é um estranho, né? É uma pessoa que ela não sabe direito o que é, mas pelo altruísmo dela, pela bondade que tem no interior, ela consegue ver além Da aparência. do que a aparência física. E a gente tem bastante disso, né? Que eu estava vendo que tem bastante canais que falam sobre isso, e tem que fala sobre pessoas com deficiência que perguntam, que fizeram um vídeo assim, mostrando uma pessoa com deficiência e perguntando: você seria capaz de se apaixonar por ela? Aí você se pergunta, mas ela é uma pessoa, né? A aparência, ou seja, a fera, independente da aparência física, ela tem o seu interior, ela tem, né, a sua alma, ela tem as suas características positivas, né? Então, como você perguntar, você se apaixonaria por uma pessoa como essa? É uma pessoa como qualquer outra, entendeu? Mas a gente põe esse preconceito de estar, olha, ainda continuamos vendo a aparência física. Então, na própria pergunta tem um preconceito. Sim. Né? Você se casaria com uma pessoa como essa? Assim, eu preciso conhecer a pessoa, não importa se ela é alto, magro, bojo, se tem pelo, se não tem. Não é pelo exterior, é pelo interior. Então, se eu me apaixonaria por ela, depende, eu preciso conhecê-la. Né? Então, a pergunta tem um preconceito. Né? Porque, assim, olha, essa pessoa tem um problema, você se apaixonaria por ela, ela foge ao padrão de príncipe. Né? De príncipe encantado. Então você se apaixonaria por ela? Por que não? Deixa eu conhecê-la. Mas aí a pergunta já tem aí uma Então, a pergunta já tem o preconceito, né? preconceito. E é aquela coisa, né? E você por atender ainda, além de adultos, atender crianças também, você percebe, né? Essa coisa de criança querer fazer regime por se achar gorda, né? Que os pais falam: nossa, você está gordinho, você está comendo muito, né? Você não é tão boa quanto seus colegas. Imagina, né? E todo o resultado que acontece, né? Não, e assim, isso é bem grande na classe alta. De meninas assim de 12 anos jantando uma folha de alface. Uma folha de alface. Não é nem um pé de alface, é uma folha de alface. É muito sério isso, né? E fazendo dietas por conta própria. Tinha uma que eu lembro que comia uma salsicha por dia, só uma salsicha, mais nada. Era, né, enfim, não era nem saudável, mas se bem que uma folha de alface também não tem nada ali dentro. Por quê? Porque ela vê a mãe com uma série de questões estéticas, né? Enfim, é muito sério mesmo. E assim, com quem que ela, e da sociedade alta, da classe alta, que vem assim, você precisa casar com alguém com dinheiro. Isso é mais do que verbalizado, né? Desde de sempre. Tanto que é aquela coisa, né? Você falou isso mesmo dos príncipes, de não serem amamentados pelos pais, né? Isso daí continuou. Se você pega também na nossa história, né? É, as mães não cuidavam das crianças, né? Passavam para as amas de leite, que eram as Negras escravas do lar, né? Porque você tinha os escravos da casa, você tinha os escravos da rua e da você Casa tinha os escravos Grande. da fazenda, né? Então você passa para isso, qual a relação que você está tendo? E muitas vezes você tira o filho da escrava, né? Não vai ter o leite porque a mãe tem que dar o leite Pro para criança, príncipezinho. para criança branca, né? Então é uma coisa que
para mostrar que isso se perdurou, né? Então, e você agora, com toda a preocupação estética, né? Que a Bela e a Fera, a Bela não tem um nome. Ela É só um é fenômeno. reconhecida por ser bela, né? Olha os problemas que já vem desde desse final do século XVIII. Nenhum deles tem nome. São todos assim, a Bela, a Fera, eles não têm nome próprio. E quando lá na França, quando Catarina de Médici obriga a Fera a casar com a filha de uma serviçal do castelo, os filhos que eles têm, que nascem com hipertricose, simplesmente são doados para outras cortes da Europa. É a mesma coisa. Então, a escrava tem o filho, tira-se a criança para amamentar o príncipezinho, filho do senhor de escravos, né? E agora a gente vê isso, né? Que vê muitos pais e muitas mães que passam isso daí para as babás, né? Mas você tem que ainda identificar quem é a babá, quem é seu serviçal, vestindo de branco, né? Para que você possa identificar. Mas só que quem cuida, ainda quem cuida, são as babás, né? E os pais estão lá todos preocupados com a parte estética, com a parte de arrecadar dinheiro. Nossa, eu não tinha refletido sobre isso, mas esse negócio vem mesmo de antes e é muito comum em relação às babás e que elas têm que fazer tudo, né? A criança não pode sofrer, a criança não pode se decepcionar, a criança não pode se frustrar, e porque tem alguém ali o tempo todo, não chora, não faz, o que você quer? E aí. Aí até aquilo que acontece, né? Que teve aquele acidente lá no Recife, né? Que a babá vai cuidar dos cachorros da madame e a madame deixa a criança da babá, né, subir e acontecer aquele acidente. Mas não precisamos ir longe, né? Tem até aquele filme da Regina Casé, que horas que ela volta, que ela não conhece a filha, mas ela conhece o filho da patroa, né? Para o filho da patroa, ela sabe tudo, como é que é a pessoa, mas para a própria filha, ela deixa com os parentes, deixa com os vizinhos, porque ela não tem condições de cuidar e de criar esse vínculo. E no caso dos reis e rainhas lá na Idade Média, os filhos eram criados por outras pessoas. Não era, o nome não era babá, mas eram Os outras pessoas que preceptores. davam toda a educação. Educação de etiqueta, educação de como tinha que se portar, educação de leitura, de esgrima, de tudo. Os pais não viam os filhos. Eu não lembro qual rainha teve um filme que ela adoeceu tanto porque ela não queria filho recém-nascido era tirado dela, não lembro, enfim, real, né? História real mesmo, na Idade Média. Do desespero daquela rainha, porque ela queria amamentar o próprio filho. Acho que foi aquela minissérie sobre Versalhes, a cunhada do rei, que ela casou com o irmão do rei, né, que é o Luís XIV, pelo menos teve nessa série. E na hora que ela tem o filho, ela começa a amamentar, não passa nem uma semana, vem e tiram porque falam que o palácio, que Versalhes não é lugar de criança, tiram a criança e ela só volta. Não, aí é o filho do rei. O filho do rei só volta aos 16 anos quando vai conhecer a futura esposa. E até então não sabe quem né? O pai tem que ser apresentado. Olha, esse é seu filho, filho, esse é seu pai, o rei da França, e você vai casar com fulano de tal. Nossa. Mas É isso mais ou menos o que acontece. mas tem até a ver, né, aquilo que a gente estava conversando, né, dos problemas que tem as crianças. Você ia contar de uma mulher que se separou, que ela perdeu o filho, não foi? E ela culpava o marido. Se lembra? Eu te falei alguma coisa, né, disso. Né? Peraí, me lembra um Você até pouquinho. pediu para eu lembrar, porque ela punha na figura do marido como o provedor, como o príncipe, né, que iria cuidar dela, e aí por ela perder o filho, por ela ter que fazer uma extração do Ah, útero. lembrei. Foi uma constelação que eu fiz, né? Que é verdade. É que naquele dia era recente aquela constelação quando a gente conversou. Ela
a questão do feminino dela, uma raiva muito grande do marido, e ela culpava o marido por uma cirurgia que ela teve que fazer. Porque ela teve que tirar o útero, não sei se era mioma, o que que era. Mas a raiva que ela tinha do marido por ela ter tirado o útero. Eu falei, mas o que que seu marido tem a ver por você ter que fazer essa cirurgia? E eu não consigo, não lembro agora qual foi a ideia que surgiu na cabeça dela, mas que ele jamais era alguma coisa assim. Ele machucou meu feminino. Como assim ele machucou o seu feminino? Ah, porque ele é muito bruto, ele é muito bravo, então ele machucou meu feminino, então eu tirei o útero por causa disso. Então, quando eu culpabilizo o outro, eu não olho para mim mesmo. E aí eu nunca posso evoluir, eu nunca posso amadurecer, eu nunca posso mudar, porque o outro é responsável, não eu. Então, o quanto, se a causa, eu não sei qual é a causa da metafísica do problema dela, porque eu não entrei na questão se era um mioma, enfim. Mas o que você permitiu que fizessem com você para que você adoecesse? Então, qual é a sua responsabilidade sobre isso? Mas aí vem esse negócio mesmo de conto de fadas, que assim, né? O homem tem que cuidar, tem que proteger, ele é o grande príncipe e a mulher ali é um ser passivo. Então, tudo que acontece com ela é responsabilidade do outro. Isso é muito sério, né? E para desconstruir essa ideia, essa crença, gente, mas como assim o seu marido não é responsável por você ficar doente, por você... você é responsável por permitir abusos de poder, se ele gritava, se ele... mas de você adoecer e até quando você vai alimentar essa raiva, né? Porque a culpa, ele é um sentimento que paralisa. A partir do momento que eu me responsabilizo, nem que seja a partir da raiva. Que raiva dessa situação. Eu nunca mais permitirei que façam isso comigo. Não significa que você vai agir raivosamente, mas a raiva é um sentimento transformador. A hora que aquilo vira mágoa, vira culpa, eu fico culpando, eu fico naquele looping, naquele ciclo vicioso e não mudo. O meu perdão é a minha libertação. Eu me perdoo por ter permitido que fizessem isso comigo. Eu que permiti. Mas, como tem essa ideia de conto de fadas, no inconsciente, não é nem racional, isso nem chega na cabeça das pessoas, né? Não passa pelo mental. O homem que ele é o... fica até hierarquicamente maior, né? A gente vê, assim, às vezes nos bonequinhos de constelação, quando eu vou pedir, quando eu vou encomendar ou comprar, ó, igual, homem e mulher aqui igual. Só a criança que você faz menor. Mas tem algumas pessoas que fazem homem. Mas o homem é mais alto, tá, tudo bem. Geneticamente, na sociedade mas aqui a gente está tratando do inconsciente. É igual para igual, é o mesmo tamanho. Porque relacionamento é parceria, é ombro a ombro, lado a lado. E não alguém para te salvar, né? Alguém maior que você. Porque aí vira uma relação de pai. Sim, São os pais que cuidam dos filhos. que é o, basicamente, digamos assim, também é aquele ponto de ruptura, né? O pai está preso, mas ele volta para ver a filha, né? E trazer uma delas e ela aceita, né? Deixa de ter aquele amor paterno, a Bela, e ela se põe a ficar presa no castelo da fera, né? E aí conhecê-la, e aí começa o relacionamento, né? Aí conhece essa pessoa, se apaixona. A princípio, talvez para salvar o pai, né? Que ela aceita isso, pela troca, né? Da flor ali, mas... Não, ele ficou preso porque ele foi tirar a flor, né? Do jardim. E aí ele troca de lugar porque ele também vai ficar doente, alguma coisa assim, e ela aceita, de todos os filhos, ela que aceita ficar no lugar do pai para o pai poder, né, recuperar da saúde em casa e ela fica presa lá no castelo. E essa parte, essa passagem do conto de fadas demonstra a emancipação, o crescimento, né? A saída da idade da infância para a juventude, para a idade adulta. Então, quando ela sai da esfera do pai e vai para a fé, para o amor da vida dela, que tem uma aparência não de príncipe,
E que a princípio é uma fera que depois ela descobre que não é tão fera assim. Porque ela conhece o interior, né? Sim. E já está mais ou menos indo para os finalmente. Você acha importante a gente ter contos de fada para a nossa sociedade de agora? Porque basicamente assim, né? Você também não vê mais pais lendo para as crianças, né? Você não tem mais essa tradição. Então, muito provavelmente, o nosso inconsciente coletivo para frente vai ser meio bagunçado também, né? Sem a gente saber o que nos espera, né? Olha, eu sinceramente eu não sei, porque na verdade meus pais não liam contos de fadas para mim e para meus irmãos. Eles liam toda noite Monteiro Lobato. Que não deixa de ser um conto de fada, né? É, diferente, Sim. mas né, tinha questão folclórica junto. E aí eu estava refletindo sobre aquelas bonequinhas de monstro, de caveira, que não é mais a princesa da Barbie, né? Então agora está mudando muito, assim, que vem aí com um reforço do inconsciente de monstro, de Walking Dead, de, de caveiras. Então também parece que está indo de um extremo para outro. A gente está indo lá para baixo, saindo do mundo dos sonhos, do castelo, indo lá. Nem passando pela realidade, já é indo para algo mais abaixo. Exatamente. A gente não está na realidade de nenhuma forma, nenhuma nem da outra. Ou está numa realidade que não está aqui na terceira dimensão. E aí eu não sei o que isso vai gerar nesse inconsciente dessas pessoas quando elas. Porque vem uma série de fatores, né? De como ela é criada, de uma série de educações, de outras leituras, mas pensando no contexto geral, coletivo, não sei te dizer ainda como vai ser. Até aquela coisa, né? Você como médica, como terapeuta, você deve ter esses dados mais divulgados, mais conhecidos, mas a gente vê que essa sociedade de agora, além de estar muito individualista, né? É uma sociedade em que não sabe mais conversar, né? Se antigamente, né, em 1900, você tinha aquela coisa de conversar, de escrever carta, de se comunicar, né? Agora, basicamente, você escreve o mínimo necessário, mas também tem um alto número de depressão e de suicídio, né? Entre jovens, né? Tem. E porque justamente desse distanciamento do vínculo familiar, sabe? A pessoa acaba virando órfã dentro da própria casa, tem uma solidão muito grande. E aí, quando ela entra em contato com as amarguras, com as dores dela, torna-se insuportável. E aí os pais nem percebem o quanto aquela criança, aquele adolescente está em sofrimento. Né? Então, é importante voltar esse vínculo. Tem umas perguntas aqui. Voltar esse vínculo com os filhos. Passou uma outra pergunta anterior A aqui, ó. Meireles falou assim, mas não seria o caso dos contos novos da Disney, como Frozen, Moana, Valente? Que, na verdade, até ela falou, né, não são contos, porque se você pega o conto da Frozen, né, Moana e Valente, sim, são criações mais novas, mas o conto da Frozen, a Rainha da Neve, também é tão horrível quanto, né? Mas, assim, esses contos de fada de agora, né, a mulher tem um empoderamento, né, nesses novos desenhos. Sim, tem. Assim como a Bela. A Bela, ela Sim. é muito mais empoderada. Se a gente for comparar com os outros contos de fada do período medieval, ela foge do padrão. Ela quebrou paradigmas ali. Ela está de parabéns até pelo período, né? E a gente pode depois até comparar um pouco com a Frozen, Moana, na Valente. A Valente não que eu não assisti. Aqui Valente é tem. daquela princesa ruiva da Escócia. Mas eu não assisti. Né? Aí a Meire pergunta aqui também: onde as mulheres são o foco? É São mais. foco.
e fortes. Né? Tá falando dos contos da Disney, desses contos novos que tem. Ah, Né? são as Que você tem, animações, né? até na Frozen você não tem o príncipe, né? Porque a Elsa não casa com ninguém, né? Ela não Não, acha necessário se casar. super atual. Então, que bom que está mudando um pouco esse paradigma, né? E assim, não é? Ela não casa, ela pode casar, pode não casar, ela pode Sim, separar, ela pode ela escolher. pode escolher. É isso que a gente tem que começar a mudar, né? E tá começando aí. Que bom, porque senão a gente vai ficar dentro de casa. Se a mulher vai ficar dentro de casa esperando o príncipe encantado, quem vai aparecer? Entregador de pizza ou carteiro, meu filho. Só. Ou ladrão, né? Mas ninguém vai É. ficar esperando o príncipe dentro de casa, vai jogar suas tranças. Eu já cortei meu cabelo para isso, porque não dá nada. Elaine, eu queria agradecer, está faltando uns 4 minutos. Fala como é que o povo pode te encontrar, o seu site. Eu vou deixar aqui depois a sua página do Instagram, mas para o pessoal que quiser conversar um pouco mais, quiser fazer constelação, quiser se entender, né, e perceber como que o inconsciente coletivo influencia a vida deles, o que que eles podem fazer? Bom, primeiro eu quero te agradecer, que é um prazer conversar com você, porque quando você me ligou, a gente ficou horas conversando, porque tem muita coisa para falar. Eu adoro conversar com gente inteligente, assim, é muito bom mesmo. E para quem quiser me procurar para fazer constelação, estou atendendo online ainda por conta da pandemia. Espero, depois da vacina, voltar a atender presencialmente. E aí o Rodrigo vai colocar meu telefone, né? Eu Uhum. saio, o e-mail, mas é mais fácil pelo WhatsApp mesmo de fazer constelação, tanto em grupo como individual. A gente conversa antes, ajuda a trazer o inconsciente à tona, cicatrizar as feridas aí, que às vezes tem lá ligação com contos de fadas e a gente não sabe, né? Às vezes é um conto de fadas mais dolorido, digamos assim, real, que foi vivido, né? Bom, é isso. E pode também ver sua página do Instagram e ver sua página do YouTube, que você coloca, né, alguns pensamentos, alguns questionamentos, algumas informações a respeito, né, tanto da constelação quanto da terapia, né? Isso, tanto do Instagram, do Facebook, do YouTube, e-mail, tudo. E que eu ia falar? Perdi. Ah, domingo agora eu vou fazer uma constelação em grupo. Para quem quiser conhecer, manda um oi pelo WhatsApp que a gente envia o link de acesso para conhecer o trabalho, para assistir, para ver como que é. Tá bom? Tá É bom. isso. Então, para o pessoal que assistiu ao vivo, obrigado por ter participado. A live vai estar salva no nosso IGTV, como também amanhã, a partir de amanhã, no nosso canal do YouTube, bem como as outras lives que a gente fez. E lembrando que amanhã às 7 da noite a gente tem a conversa com Floriano Nogueira, que foi o coreógrafo residente da segunda montagem da Bela e da Fera, e com o Rodrigo Mealare, que fez tanto no palco quanto a dublagem do live action, o papel de Maurice, que é o pai da Bela. Né? A gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho desses dois no palco. Elaine, de novo, muito obrigado pela participação. Um beijo, fica com Deus e boa semana para a gente. Ô, Rodrigo, fala um pouquinho do seu trabalho, porque tem gente que me acompanha aqui nas Ah, sim. minhas, no meu, no meu Eu tenho um Instagram e as canal. pessoas te conhecem. Eu tenho um canal, aproveitar esse último minuto, eu tenho um canal que fala sobre teatro e sobre teatro musical, e que durante essa pandemia eu resolvi fazer matérias, colocar informações a respeito de cultura, né, fazendo relação com teatro. Vocês podem me encontrar aqui no site Opinião de Peso, tem a página do Instagram, tem a página do Facebook, basicamente é uma repetição, e tem o site também que vocês podem verificar. Tem bastante matérias, bastante conteúdos feitos durante essa pandemia, durante esses 6 meses, bem como para trás. Tá bom? Vocês querem saber se uma peça ela é boa ou não? Veja a opinião de peso do Rodrigo, porque ele é um excelente crítico, ele é maravilhoso. Sou apaixonada por Obrigado. ele. Então, tá Tá bom. bom, pessoal? Então a gente se vê amanhã. Elaine, de novo, obrigado. Obrigado para você que assistiu. E Obrigada a até todos. amanhã. Até. Depois vai ficar salvo, pessoal. Vai acabar.